E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar do Papa Francisco que faleceu hoje. Assim como eu sempre falei nos meus vídeos anteriores, quem nos acompanha aqui no canal sabe a nossa opinião com relação às profecias no tocante ao anticristo, ao falso profeta e o nosso cuidado que temos com relação a não ficar iludindo pessoas que não têm um estudo bíblico a falsas profecias e a falsas esperanças. Eu mostrei num vídeo de 2 meses atrás e de 5 meses atrás a respeito de muitas profecias que foram faladas acerca do Donald Trump. Lembra que eu até li para vocês falando que disseram que o Elon Musk seria o falso profeta, não é? Isso daí, gente, milhares de pessoas acreditaram nisso. E agora a gente está sabendo que ele vai até sair do governo, não vai nem ficar mais lá, né, no governo Trump. Ou seja, foi por água abaixo essa profecia. Não que eu não acredite que líderes mundiais possam estar sim, né, contribuindo para a preparação do anticristo e do último império. Isso tem que acontecer, porque não vai vir do nada. Alguém preparou o caminho para eles. Agora, esses personagens de Apocalipse 13, eles têm um momento certo para aparecer. E outra coisa, o anticristo, quando ele se revela na metade da semana. Então não tem como você descobrir quem é o anticristo, porque um rendeu o outro. Ele fica oculto ali, né? E ele só se revela na metade. Mas como eu sempre gosto de fazer, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Mais uma vez, nós estamos, né, vivendo um período onde as pessoas elas têm um lapso de memória muito grande. Mas, como historiador, é minha obrigação lembrar vocês, tá, de que momentos como esse já aconteceram na história. Vamos ver aqui, olha só. O Papa Bento XVI exibe o crucifixo vergado durante a cerimônia de entronização. Quando morreu o João Paulo II, o que choveu de profecias, mesmo, falando acerca do próximo Papa, e eu falo isso porque eu fico no mundo das profecias desde 2000, quando teve a queda das duas torres gêmeas, foi que quando houve esse mover de dizerem que cada coisa que acontece no mundo é um cumprimento profético. Você se lembra daquela famosa profecia lá de Sofonias, que eu destruirei as minhas torres? Quantos pregadores usaram esse texto para falar que as torres eram as duas torres gêmeas? Né? Então, sensacionalismo tem um monte por aí. Só que você não vai ver isso aqui no meu canal e graças a Deus, os irmãos que nos acompanham, os irmãos que já estão há anos com a gente, vai fazer 10 anos de canal, já não cai mais nessa lorota, tá? Então eu estou bem tranquilo com os irmãos que estudam com a gente. Mas veja bem, aqui você vai ver uma descrição total a respeito do Papa, aquele holandês, né? Que renunciou, falando sobre ele, anticristo. Aí vai contar toda uma história da Idade Média, papapá, o Bento XVI, né? E aí vai falar, olha aí, tá vendo aí, ó, ele é não falou que era o anticristo aqui. Eu vou te dizer por que eles não falam que é o anticristo. Mas estavam falando, né, e com razão, né, que a gente vê muitos pactos ali na religião, papapá, uma série de coisas, né, as figuras, o simbolismo, tá repleto. Isso daí não é novidade para ninguém, que a Igreja Católica tá cheio desses simbolismos aí. Tá? Mas eu queria frisar aqui, olha só, preste atenção, tá vendo aqui a data, ó, 28 de, né, 28 do 5, 28 de 5 de 2005. Foi o ano em que morreu, né, o Papa João Paulo II.
Então, nessa época aí, 2005, o que teve de profecia chovendo aí, né, nessa época. Mas eu queria ler essa aqui com vocês, olha só. Olha só o que vai dizer aqui, ó. É... Agora sabemos a chocante verdade sobre essas conchas do manto usado pelo Papa Bento XVI, em 24 de abril de 2005, durante a missa de entronização. Ele estava vestido com um manto de Lúcifer. Mas, por que deveríamos nos surpreender? Ele está carregando o repugnante crucifixo vergado de Lúcifer e está usando a terrível mitra do deus peixe Dagon. Além disso, ao mesmo tempo em que está anunciando para o mundo a realidade simbólica que está servindo a Lúcifer, as massas sem discernimento de fiéis católicos o saudarão daqui para frente, maravilhando-se após a besta. Tá vendo aí? Maravilhando-se após a besta. Você foi advertido de antemão. Uma gravura vale mais do que 1000 palavras. E essas fotos do crucifixo vergado rotulam o Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, como outro Papa que está a serviço dos Illuminatis, na mesma linha de Paulo VI e João Paulo II. Com esses chocantes e claros simbolismos do anticristo e do falso profeta, o cristão com discernimento pode saber com certeza que o plano para o aparecimento do anticristo está nos trilhos e chegando perto de sua conclusão. Lembre-se, de acordo com as profecias de São Malaquias referentes aos 112 papas, Bento XVI é o penúltimo papa. Só que o Francisco morreu. E eles vão ficar sem papa agora? Então, quer dizer, olha quanta coisa o cara escreveu. Olha aqui, olha quanta coisa o cara escreveu. Tá vendo? E aí, em 2005, morre, né, João Paulo II, entra o Bento XVI, que já começa a dizer que ele era o penúltimo papa, e eles acreditavam nisso. E aí nós temos, então, né, em 2013, quando ele se renuncia e entra o Francisco, já começa de novo a picuinha, olha só. Teoria apocalíptica afirma que o próximo Papa será o Anticristo. Opa, dizem os especialistas. Eu adoro ver os especialistas falando. O que dizem os especialistas, né? Vamos lá. Aí começa, ó. Após o recente anunciado da renúncia do atual Papa da Igreja Católica, Bento XVI, tem surgido inúmeras teorias envolvendo o clero católico, contudo, em meio a citações sem fundamento, encontrei um vídeo no YouTube enviado em 2011, onde o pregador já afirmava a curta duração do Papa Bento XVI, ou seja, ele é o que dura pouco tempo, tá? Mas o interessante da pregação, observe que nós estamos aqui em 2013, tá? Mas o interessante da pregação não este fato, que aliás era fácil de prever dada a idade avançada do Papa, mas sim um linear traçado entre os últimos 7 papas católicos e os 7 reis descritos no livro do Apocalipse. No vídeo aqui dividido em 3 partes, o pregador afirma que, seguindo esta linha de raciocínio, um novo Papa seria uma falsa ressurreição, visto que Satanás não possui poder para ressuscitar ninguém. Do Papa João Paulo II, falecido em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, que foi um dos mais aclamados da história. Ou seja, eles estavam querendo dizer o seguinte, que não tem como ressuscitar o Papa, o diabo não tem como ressuscitar ninguém. Então o que ele vai fazer? Vai usar uma pessoa, depois da saída do Bento XVI, que teria todas as características de João Paulo II, né? E que era o último Papa. Você está vendo que eles estão indo nessa caminhada que o Papa Francisco era o último Papa. Eles estão acreditando nisso, tá? Essa é a fé, né, que eles estão acreditando. Então vamos lá. Olha aí. Profecia 2013 também, ó. Profecia guardada no Vaticano. Opa! Você está guardado no Vaticano então, meu irmão. Prevê que o próximo Papa será o último e marcará a destruição da Igreja Católica para especialistas. E para especialista. É o sinal do fim dos tempos. Quer dizer, 2013, hoje estamos em 2025, teve que se passar 12 anos para a gente ver que isso aqui é uma conversa fiada. Você vê como é que é chato? Porque a pessoa lança uma profecia
né? Ela vai lá e fala uma profecia. Só que a gente tem que esperar, cara, não sei quanto tempo pra gente poder provar que esses camaradas estão falando bobagem. Aí lança a profecia, tem que esperar 12 anos, meu irmão. 12 anos pra gente dizer, tá vendo, tem que se esperar 12 anos. Agora vamos esperar mais quanto tempo? Pra gente mostrar que não é. Vamos esperar mais quanto tempo? Mais 12 anos? Mais 15 anos? Esperar isso tudo? Então fica muito chato, cara, fica maçante, fica ruim. Porque você tem que esperar um substituir o outro pra você dizer pra pessoa que não é. Aí você tem que esperar o Trump sair do poder, ter novas eleições pra vir um outro presidente pra você dizer, tá vendo? Não é o Trump. Cara, isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. Eu não sei como é que tem gente que ainda fica preso nisso, sinceramente. Aí tá, vai, tá ali, né? Voltando de novo para São Malaquias, agora estou dizendo que não, entenderam errado a profecia. A profecia não é assim, não é bem assim a profecia. Pô, até antes de o Papa Francisco morrer, era. Aí depois que ele morre, não, entenderam errado a profecia, né? Então tá, volta a falar aqui do São Malaquias, todo mundo, papapá, bererê, piriri, pororô. Já, vai ficar aqui nessa cena mostrando, né, que ele seria o último, né, a mascarar a destruição da Igreja Católica. O outro fala que ele não era o último, que ele era o penúltimo. Aí vamos ver aqui, tem um comentário muito interessante de dois grandes teólogos, né, especialistas no assunto, né, que ele vai dizer o seguinte, olha só. Irmãos, não continuem enganados. Na profecia que se encontra no livro do Apocalipse 17, deve ser interpretada que Bento XVI é o sexto rei, né? Não importa se o Papa Pio XI ou o Papa João Paulo I não foi considerado como rei. O fato é que um dos dois não é rei, né? Ele está dizendo o seguinte, gente, não fiquem sendo enganado. Tem muita gente enganada aí fora. Quanta gente está enganadinho, né? Claro que o Papa Bento XVI é o sexto rei dos seus enganados. Vocês são tudo enganados. Aí ele é o sexto rei, não é? E olha só, o Papa Francisco é o sétimo e o oitavo, quem é ou será? Quem se encontra vivo para assumir o trono do papal? O único dos sete que se encontra vivo é o Papa Emérito Bento XVI. Ele foi rei e no momento não é rei, mas virá a ser rei. Acreditem ou não, ninguém poderá mudar o valor das profecias que vieram a existir pela vontade de Deus. O único que poderá ser o oitavo rei é o Papa Emérito Bento XVI. Espera ver e crer. Só que os candidatos a Papa, o Bento XVI não se encontra lá. É esperar para ver e crer. Esse comentário aqui foi colocado em 2015, 10 anos atrás. Queria ver esse tal de Andrade aqui hoje. Eu falei, ei, meu irmão, onde é que está o Bento XVI na lista para ser o Papa? Onde é que está? Tá vendo como é que é chato? Ele tem que esperar 10 anos para poder jogar na cara da pessoa. Olha esse comentário aqui que é pior ainda, ó. Aí ele fala assim, o monge Malaquias, em suas profecias, nos informa que o Papa de número 112 é o Papa Francisco. E a respeito do Papa de número 113, né? Assim fica no ar, ou seja, não existe, né? Nada não nos é informado, isto é, o Papa de número 111, o monge já havia profetizado a respeito dele, com mote, Glória de Oliveira. Mas a Apocalipse 17 nos diz que haverá em um futuro bem próximo um de número 8, o oitavo que é o mesmo do número 113. Vai continuar lendo aqui, agora olha esse comentário, brilhante. Isso mesmo. Francisco não é rei de Roma, não usa anel de Pedro e também não utiliza os aposentos, nem mesmo o trono do Papa, porque ele é o próprio Lúcifer. Lúcifer morreu, que está enganando a todos. Quando houver sim a morte terrena de Bento XVI, aí sim Francisco assumirá o reino de Roma. E vai durar apenas uma semana, quando será instaurado o juízo final. Comentário feito em junho de 2016, há 9 anos atrás. Gente, o pessoal acredita nisso tudo, gente. O pessoal
Eles ficam viajando na maionese nessas profecias, cara. Eles ficam viajando na maionese. O pessoal viaja e te desafia. E diz que se você não acredita no que eles acreditam, vocês estão enganados. Então a gente vai ter que esperar mais quanto tempo? Mais quantos anos para a gente poder provar para as pessoas que se ficar contando com isso, tá errado. Os caras já estão até adivinhando quem é o anticristo, cara. Dando nome, endereço, CPF. É porque eles somos iluminados, claro. É a gente aqui que está perdido, não sabe quem é. Nós somos os que estamos com os olhos vendados, enganados. Só que a cada 10 anos, eles mudam o personagem e a gente continua enganado. A cada 10 anos eles mudam quem é o anticristo, que é o falso profeta. Mas nós somos nós que estamos enganados e não estamos atentos com o que está acontecendo no mundo. É brincadeira um negócio desse. Para finalizar, aqui está a profecia. Olha que está a profecia aqui, ó. Vamos ler. A besta que era, olha aqui, porque ele tem 7 cabeças, né? Então você vê os impérios ali, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas, Grécia. E já não é, não é. Se não é, não é, pô. Se não é, não é. Quem era o império vigente na época de João? Roma. O já aqui é agora, né? O de agora não é. Não é. Não é. Não é. Ele está falando para João. Como que o pessoal pega esse texto e fala e pega os últimos papas, gente? Ele está falando no tempo de João. João, o de agora, o que você está vivendo não é. Não é. Ele não está falando para o tempo futuro. Ele está falando de 7 cabeças. 5 já caíram. O 6º não é. O de agora, o que está aqui no seu tempo, João, não é. No seu tempo de 2000 anos atrás. Não é de 2013. O de agora, João, não é. É ela também o 8º, e a dos 7 vai à perdição. Então quer dizer, a 6ª é Roma, a 7ª é Roma, a 8ª é Roma de novo? Vai pedir música no Fantástico, pô. Tudo é Roma, sempre é Roma? O já não é, a 6ª, e ela também o 8º. E é 2,7. E é 2,7. Por quê? Ela vai à perdição. Ela vai à perdição. 2,7. Vai recapitular tudo aqui. Tudo, vai recapitular tudo. Beleza, gente? Então, é bem simples isso daqui, tá? Não seja enganado, guarda o seu coração. E é isso daí, tá? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Quem vai ser os próximos candidatos que o pessoal vai ficar batendo cabeça e nos chamando de cegos. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.